Uma equipe de jornalismo tá fazendo uma matéria sobre o corpo de bombeiros da cidade de Barcelona, quando de repente vemos a corporação recebendo um pedido de socorro, já que aparentemente tem uma véia sinistra surtando dentro de um prédio. Os repórteres decidem acompanhar tudo, porém não tinham ideia do que estava prestes a acontecer. Ao chegarem lá, a mulher misteriosa ataca uma das autoridades e a partir daí todo mundo que é mordido começa a se transformar em zumbis comedores de gente. E o pior não é isso, é que o governo isola o prédio não permitindo que nenhum sobrevivente saia de lá. Essa história de Hack, filme lançado em 2007 e que vocês pediram muito para aparecer no quadro Como Derrotar, onde eu ensino tudo que os personagens desprovidos de inteligência tinham que fazer para sobreviver a esse local. Antes de tudo, morde o botão do like com gosto e agora bora pro vídeo. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia quando conhecemos Angela, uma repórter em ascensão que junto de seu cameraman chamado Pablo decidem gravar a rotina do corpo de bombeiros da cidade. Entre muitas risadas e uma encoxada no basquete, tudo parece na mais perfeita tranquilidade, até que os bombeiros recebem um alerta. Como Angela não quer perder o furo, ela e Pablo entram no veículo dos caras e acompanham a missão. Eles chegam num prédio e são recebidos por dois tiras. Os caras explicam que tem uma mulher surtando no primeiro andar, que acordou berrando. Os vizinhos decidiram ligar para as autoridades, mas sabiamente mantiveram a distância do apartamento da tia. É dito que a mulher não é flor que se cheire, pois é muito quieta e meio esquisita até. Mesmo assim, os bombeiros e a polícia entram no local e a encontram no estado muito agressivo. Eu não tô aguentando, não consigo respirar. Acho que isso não era do bom porque eu tô surtando, eu não consigo. É aí que o tira veterano comete o erro de se aproximar demais e vira o rosto pros demais caras no local, o que o deixa vulnerável pra ter o rostinho mordido pra valer, como se a mulher aí estivesse devorando um Big Taste. É aí que você percebe que alguns policiais já deveriam ter se aposentado, porque o Zé Ruela sem preparo. Um agente da lei sempre deve manter uma distância segura do indivíduo que ele tá abordando, e se o danado ainda estiver agindo de forma violenta, o policial deve usar a força na mesma proporção pra contê-la, mas não, bora roçar o cangote na dona aí. A propósito, diferentemente dos 27 filmes de atividade paranormal que eu gravei pra esse canal e cuja câmera parece estar sendo operada por alguém com hipoglicemia, em REC nós temos o próprio diretor de fotografia, chamado Pablo Rosso, por trás da câmera, o que explica a gente conseguir entender o que se passa nas cenas de forma bem mais profissional que a franquia que eu acabei de mencionar. Só um adendo, como esse filme não tem nenhum presunto propriamente dito, já que a maioria dos infectados insiste em ficar de pé quando é aparentemente finalizado, eu tomei a liberdade de incluir qualquer infectado na contagem, porque vocês e eu nos divertimos muito mais assim. Tudo bem. Desesperados, outros caras deixam dos bombeiros de olho na mulher e descem as escadas carregando o cara pra levá-lo pro hospital. Porém, os moradores dão uma péssima notícia pra eles. O governo acabou de decretar uma emergência sanitária e ninguém ali pode sair do prédio. As autoridades informam que um inspetor sanitário chegará em alguns minutos pra avaliar a gravidade da situação. Tudo que eles têm que fazer nesse momento é esperar e não serem comidos no processo. Antes que nossos heróis possam respirar fundo, vemos o bombeiro encoxador caindo no hall do prédio, ficando bem machucado. É aí que conhecemos Guilherme, um residente de medicina que manja das paradas do Dr. House e presta os primeiros socorros aos dois caras lascados. O cara dá a sua opinião sobre o caso, dizendo que a tia dos gatos lá em cima teve algum tipo de histeria e atacou os dois homens. Uou, sério mesmo? Eu nem tinha percebido. Infelizmente, o bombeiro derrubado também foi mordido e agora os dois bifes ambulantes se encontram no estado delirante. Ok, segundo o erro desses batutinhas abestados, tem uma mulher extremamente doida da cabeça morando em um apartamento do lado deles e ninguém aí teve a ideia de pegar a pistola do policial mordido? O oficial da lei provavelmente tá carregando uma Glock com no mínimo 15 balas pra serem usadas, mas deixa pra lá. Angela fica curiosa com a mordedora do andar de cima e simplesmente volta lá com o Pablo. O problema é que aparece outra vizinha correndo pelo corredor dizendo ter sido mordida pela dona dos gatos. Isso infelizmente acaba causando a sua aparente finalização. E aí que o policial amador chega no recinto e aponta a arma pra tia doidona que tá vindo a toda velocidade pra cima deles. O cara é obrigado a atirar, o que derruba a mulher no corredor. O mais bizarro é que o oficial da lei fica com a consciência pesada e desconta a raiva em Pablo, pedindo pro cara desligar a câmera, o que não faz sentido pra mim, já que essa gravação é a prova de que o policial é inocente e pediu pra mulher se acalmar antes de atirar. Ou seja, ele provavelmente vai precisar disso em um tribunal. São os caras perturbados de verdade, né? Como a porta da frente do prédio tá bloqueada, o bombeiro Manu dá a ideia do grupo sair pelos fundos, já que a construção fazia divisa com uma fábrica de tecido. Eles até conseguem arrombar a porta, mas pro azar deles,
eles descobrem que a polícia foi mais rápida e já bloqueou aquela passagem também. Nesse momento eles poderiam ter isolado os braços com o tecido existente na fábrica, já que dessa forma eles poderiam andar de forma mais tranquila, já que essa parada provavelmente aguentaria uma mordida. Esquece isso, porque Angela manda Pablo continuar filmando à medida que ela entrevista os demais moradores. É aí que conhecemos um cara chamado César, que diz que o culpado de tudo isso foram os vizinhos japoneses, porque eles comiam coisas cruas e ele não se refere às que têm um gosto bom. Também conhecemos uma garotinha que aparentemente tá ficando muito doente, só que a sua mãe diz que a garota tem amidalite e que o marido saiu pra comprar antibióticos. O que não faz nenhum sentido pra mim é que eles têm a porcaria de um residente de medicina no local e não perguntam pro cara se o que a mulher tá falando realmente procede. Na minha opinião, de médico do Google, não tem como isso daí ser amidalite, nem aqui nem na Espanha, já que essa parada afeta principalmente a garganta e não causa essas perebas ao redor da boca. A garota ainda diz que seu cachorro, chamado Max, foi pro veterinário no dia anterior, por se encontrar muito doente. Segura essa informação que eu já volto nela. Nesse meio tempo, o policial diz que a Anvisa espanhola pediu para todos os moradores ficarem juntos, já que as autoridades vão ter que coletar o sangue de cada uma delas, incluindo os visitantes. No entanto, a família apreciadora de sushi diz que o patriarca da família ainda se encontra no apartamento deles e que não pode descer as escadas por estar muito doente. Isso acaba despertando a raiva dos outros habitantes, que usam esse argumento para disfarçar que não gostam de imigrantes. Ah, não, aí ele extrapolou. Finalmente vemos o inspetor chegando no prédio. Ele, o residente, o policial e o bombeiro vão até onde os feridos estão e o cientista começa a fazer alguns testes com eles. Outra coisa que ele faz é algemar os danados, só que, mano, ele foi um Zé Ruela nessa hora, porque ele poderia ter amarrado os pescoços deles nas camas, já que prender o braço dos caras não vai impedi-los de mexer o torso e morder os sobreviventes. Infelizmente é isso que acontece, já que o policial veterano ativa o modo Zombie Mode e arranca um pifão do estagiário. Isso faz o resto dos abestados saírem correndo e trancarem a porta da enfermaria improvisada. Entretanto, a tática não vai resolver a situação, já que o médico se transforma mais rápido do que fazer miojo e começa a quebrar o vidro da porta. É aí que a galera bate em retirada e fecha a porta de aço, isolando os 3 infectados do outro lado. No entanto, essa turminha não tem um segundo de descanso, já que o inspetor abre o bico e diz que a infecção toma o corpo de quem é mordido e que o tempo para isso acontecer vai depender do tipo sanguíneo da pessoa. Não bastando isso, o cara revela que a Anvisa recebeu um alerta de um veterinário que tratava de um cachorro extremamente violento na noite anterior. Como o doguinho tinha um microchip instalado, as autoridades descobriram que ele morava ali. É aí que Angela pergunta se o nome do cachorro era Max, o que é confirmado pelo inspetor, e é nessa hora que a garotinha com bicheira na boca se transforma e morde a mamãe mentirosa. A garotinha sobe as escadas enquanto a galera algema a mulher. Ok, a situação tá ficando um pouquinho fora de controle, já que temos vários infectados espalhados pelo prédio. Sendo assim, se fosse eu, teria subido em um dos apartamentos para pegar armas brancas para me defender, como tramontinas, pedaços de metal e tudo que me desse uma proteção adicional. Não bastando isso, eles também poderiam ter subido um dos andares mais altos e usado lençóis para descer o prédio em uma área que tivesse menos patrulhas da polícia. Seria arriscado, mas é melhor do que virar marmita de zumbi. A terceira coisa, e a mais doida que eu faria, seria quebrar a janela do primeiro andar e me jogar no chão. A altura ali é praticamente a mesma da rua e não me machucaria na queda. Além disso, se eu fosse rápido o suficiente para erguer os braços para cima, talvez uma equipe de cientistas me levasse para um laboratório, no intuito de testar se eu tava contaminado ou não. E com sorte, talvez a polícia não atirasse em mim. Esquece isso, porque o policial vai atrás da garotinha com o Manu e acabam encontrando a danadinha no apartamento da tia loucona. O inspetor tinha dado uma injeção pra ele aplicar nela, porém o Tira tenta fazer isso da forma mais burra possível, já que ele tenta conversar com a menina do mal e pior, ele comete o mesmo erro de seu parceiro e vai falar com o bombeiro deixando o rosto exposto pra mais uma mordida. Pô, cara, de novo! Cara, era tão mais fácil eles terem usado a marreta de Manu pra empurrar a garota pro lado e usarem aquela toalha ali no corredor pra imobilizar a boca da menina, mas deixa pra lá, eu desisto. O policial então arrasta a menina e fala pro bombeiro meter o pé de lá. O problema é que seu caminho é barrado pela tia loucona que vai pra cima dele. É aí que o cara é obrigado a usar a sua marreta, desmaiando a dona novamente. O mais bizarro é que ele já tinha visto o policial descarregando chumbo grosso na danada, e mesmo assim ela se levantou. Dessa forma ele poderia ter marretado a cachola dela, até não sobrar mais nada. Afinal, quase nenhuma criatura pode sobreviver sem a cabeça. Esquece isso também, porque o hall de entrada já tá pegando fogo à medida que os infectados na fábrica de tecido começam a forçar a entrada pelo portão. O bombeiro pede ajuda pro infectologista, mas o danado tem um ataque de pelanca e foge subindo as escadas. Nesse momento, o Manu poderia ter pedido pra Angela segurar a porta por alguns segundos, dando tempo suficiente pra ele usar a marreta e quebrar os joelhos dos danados que estavam erguendo a porta do outro lado. Dessa forma, eles não teriam as pernas pra apoiar o peso deles, e sobreviventes conseguiriam assim fechar a porta. Mas deixa isso pra lá, porque os infectados invadem o prédio e todo mundo sai correndo abestado. Todo mundo correndo!
César, Manu, Ângela e Pablo se escondem no primeiro andar e fecham a porta. Só que, mano, os caras ficam berrando uns com os outros devido ao desespero da situação, em vez de ficar com a matraca fechada, ou cerrada, no caso do idioma dos hermanos. Esquece isso porque eles também descobrem que o inspetor tava se abrigando lá também, já que o cara tinha sido mordido. No entanto, ele é um bom samaritano e se tranca num corredor pra não atacar ninguém quando a transformação acontecer. Nesse mesmo momento, César se lembra que tem uma saída pelo porão do prédio que, graças a Deus, é conectado ao sistema de esgoto da cidade. Só tem um probleminha nisso, é que eles precisam da chave do síndico pra abrir aquela porta, que infelizmente se encontra no apartamento do médico. Nesse momento eu me pergunto, será que o César precisava ter encostado a cabeça na porta que o infectologista tinha acabado de trancar? Eu acho que não. Ângela e companhia se desesperam e correm até o apartamento do médico, ao mesmo tempo que são atacados por vários infectados, o que inclui a família do Sushi, que também se transformou. Enquanto Manu vigia a porta do apartamento, Pablo e Ângela entram pra procurar a chave. Eles até encontram a parada, mas ao descer as escadas percebem que Manu se transformou também, e pior, ainda por cima tá rolando uma excursão da Zumbilândia, à medida que vários infectados sobem a escada pra comê-los. Sem escapatória, Ângela abre a porta da cobertura, e é aí que o bicho pega, literalmente. Ai, que delícia! Lá ela encontra vários recortes de jornal sobre uma portuguesa chamada Medeiros, uma garota de 4 anos que foi diagnosticada com uma doença nunca antes vista, cujo sintoma a deixava extremamente agressiva. Aparentemente a garota desapareceu do hospital em Portugal e sumiu da face da terra depois. Como se isso não fosse suficiente, o apartamento tá chapado de artigos religiosos e material biológico, mas o que mais chama a atenção de Ângela é um gravador que relata experiências sinistras conduzidas pelo médico que vivia naquela cobertura. Olá, olá meus queridos brasileiros, Dr. Ray, o rei da beleza, o rei da saúde. Hoje eu vou falar sobre melancia. As pessoas que vêm para cirurgião plástico são bonitas, as pessoas feias não vêm. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Nas fitas, o cara revela que tentava produzir uma vacina que combatesse a enzima que deixava a pessoa doente. O problema é que a doença evoluiu e se tornou contagiosa pelo ar, e foi aí que o Vaticano autorizou o médico que finalizasse Medeiros, porque também existiu indícios de possessão demoníaca. É nesse momento que o alçapão no teto se abre convenientemente e Pablo tem a sensacional ideia de ir lá investigar pra achar uma saída. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Cara, o médico tinha acabado de dizer que mantinha algo preso ali. Se tivesse um jeito de escapar, a coisa já teria encontrado essa altura do campeonato. Esquece isso, porque o cara dá de cara com o moleque genérico, que também tá infectado. É aí que Pablo cai no chão, mas o pior não é isso, e sim o fato da energia do prédio ter sido desligada e a luz da câmera quebrada na queda de Pablo. O cameraman então é obrigado a usar a visão noturna da filmadora, descobrindo que uma jogadora da NBA infectada tá ali dentro com eles, porque Medeiros deve ter 2,20 de altura. O corpo dela tá extremamente magro, sugerindo que a dieta low carb tá batendo forte por aqui. Olha só, os zumbis nem sempre ficam esperando pelas pessoas voltarem depois de se trancar em determinados locais, como foi o caso do escritório onde eles se esconderam pela primeira vez. Sendo assim, os dois aí poderiam ter arremessado algum item pro canto oposto do apartamento, o que permitiria que eles pudessem sair pela mesma porta que entraram, mas não, porque os dois ficam petrificados até que um deles bate em alguma coisa, atraindo a catiça pra cima deles. Muito bom. Pablo infelizmente é finalizado com golpes brutos, enquanto Ângela tenta pegar a câmera pra enxergar o que tá acontecendo. Só que, mano, ela até percebe que Pablo se bandeou pro além, e em vez de pegar a porcaria da filmadora e sair de lá na moita, não, a repórter fica gritando pro parceiro de trabalho ficar com ela, dessa forma denunciando a sua posição e fazendo ela ser puxada pela jogadora de basquete possuída. Hack teve avaliações super positivas da crítica e público, que na época disse que o subgênero de found footage ainda poderia surpreender quando feito de forma correta. Eu concordo com essa afirmação, porque Hack e Cloverfield, que eu também já trouxe pro canal, são facilmente meus filmes favoritos nessa pegada. Hack consegue manter um ritmo de narrativa incrível nos seus 78 minutos de duração, nunca deixando o espectador ficar entediado. Além disso, os atores mandam bem pra caramba, especialmente a atriz Manuela Velasco, que, olha só, é uma repórter na vida real. Realmente dá pra ver que a equipe produtiva foi muito cuidadosa em tornar a experiência o mais próximo da realidade possível. Eu acho que o único fator que acabou me tirando um pouco da trama foram alguns personagens que cometeram erros que qualquer pessoa com mais de 80 de QI não faria. Sendo assim, a minha nota pra Hack é um 8,5. Nas bilheterias o filme mandou super bem, arrecadando mais de 32 milhões de dólares, custando apenas 2 milhões, o que fez o estúdio correr pra produzir uma sequência que chegava 2 anos depois aos cinemas. Então se você quiser ver esse filme aqui no canal, já deixa a frase "eu quero" nos comentários. Também segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, e agora, bora pra contagem de presuntos. O total de corpítios em Hack foi de 16 presuntos, sendo que a gente não sabe o que aconteceu com os outros moradores do prédio que não apareceram infectados em tela. O troféu presunto de ouro vai pra mamãe mentirosa, que é degustada pelo médico e o policial infectado. Galera, eu tô deixando uma playlist
playlist na tela pra vocês assistirem os vídeos de found footage que eu já fiz pro canal, que reúne a saga Atividade Paranormal e Cloverfield. Não esquece de morder o like também. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!